Aleluia. Obrigado, Henrique. Vou deixar o celular aqui em cima hoje. Aleluia. Pais amados, prazer estar com vocês mais uma vez, podendo compartilhar as escrituras. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós temos um desafio hoje, ler alguns capítulos, meditar, aprender nesse capítulo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, você vai aprender muito. Deixei aqui do lado um resuminho aqui dos reinos, para a gente ver como que Deus é maravilhoso. Bom, abriu Daniel, capítulo 1. Na verdade, nós vamos estudar hoje os últimos capítulos de Daniel. Quero agradecer aqui o pessoal de marketing, obrigado, Fábio, que possibilita projetar aqui. Para mim é mais cômodo, você está vendo a minha Bíblia aqui, tá bom? Tudo que está aqui amarelinho, vermelho, verde, que você vai anotar aqui, amarelo e abóbora, é aqui que eu estou riscando na minha Bíblia. Então, pode riscar a sua Bíblia aí, tá bom? Então, profeta Daniel, o Senhor é o meu juiz. Deus é o seu juiz, tá bom? Pense nisso. Bom, só para lembrar então, Daniel é uma história fantástica, um homem que está num período histórico nosso mesmo, que de 605 a 536 a.C., ele, dentro de um momento histórico, nós vamos pegar Daniel lá no Império Babilônico. É importante você que está participando desse estudo lembrar que a Babilônia teve 4 grandes reis. Se você pesquisar aí, pode pedir para a IA fazer um resumão do Império Babilônico para você. Ela vai te dar esses 4 grandes reis históricos, está lá, tá bom? E aí os seus principais feitos. E aquele último rei ali é chamado de Artaxerxes ou Xerxes. E aí ele já aparece lá no livro de Esdras e Neemias. Você vai ver uma revelação bem legal hoje. Bom, e aí o que aconteceu que nós estudamos? Daniel, nós estudamos na Daniel 1, 2, 3. Daniel foi na cova dos leões, fechou o livro, bois proféticos, revelações, visões. Porém, se nós pegarmos e ler, como nós fizemos, ler o início de cada livro, dá uma embaralhada ali. Então, o correto, entre aspas, seria estar escrito assim, ó, capítulo 1, 2, 3, 4, beleza? E aí o capítulo 7, 8, depois do capítulo 5, porque o Daniel, ele pegou só o fundo histórico, é como se, uma visão minha, ele não quisesse, deixa eu deixar o meu pessoal do lado aqui, as minhas visões, as minhas coisas íntimas com Deus. E ele vai na sequência até o 6. E do 7 em diante são essas revelações, essas visões. Só que quando você começa a ler, dá uma embaralhada aqui nos capítulos. Então você vai ver hoje o que vai acontecer. Então, por exemplo, Daniel 1, legal. Você pegar lá, está lá. Nabucodonosor, primeiro imperador. Teve aquele sonho, né? Na verdade, ele foi para lá, o capítulo. Vamos buscar Deus. Não para que Deus te revele, para que Deus fale, calma, meu filho. Calma, eu estou com você. Calma, eu estou com você. Por quê? Na semana passada, nós estudamos o capítulo 8 e fizemos uma introdução do 9. E lá no 8 está assim, na visão, só para a gente fechar a semana passada, tá? Daniel 8, 8 e 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul e para o oriente e para a terra formosa, Daniel 8, que nós vimos semana passada. Bom, deixa eu só dar um spoiler que está acontecendo. Se você pegar livro de história, pode entrar agora no Google e pede um resuminho dos impérios babilônico, persa, grego e romano. Vai aparecer tudo na história. O que está acontecendo é o seguinte, o Daniel ele ainda está ali no reino, no cativeiro, já com uma certa idade. E Deus revelou para ele que o povo ia sair,
que ia durar 70 anos a escravidão, e que ele levantaria um dos reis, no caso seria Ciro, depois lá de Nabucodonosor, e esse rei ia liberar o povo para voltar. Só que ele fica muito chateado que muitos dos judeus não quiseram voltar. E pela idade dele, os estudiosos dizem, ele não tinha mais como voltar. Ele está ali orando. E Deus vai consolar o coração dele, dizendo o seguinte: olha, vai vir um império aí. Tá? Não se preocupe não, vai vir um império que vai dominar tudo. Vai vir depois da Pérsia. E esse império, ele que é esse grande homem chamado, né, o Alexandre o Grande, vai vir derrotando todo mundo aí. Ele vai, quando ele perder o poder, quando ele morrer, o reino vai ser dividido em 4 setores, vamos pensar assim. E nesse quarteto, por que acontece, né? Eu coloquei esse destaque ali, porque a Grécia vem e faz aliança, por exemplo, com o rei do Egito. Ó, fica de olho aí na vizinhança aí, tá bom? É com a gente. E faz uma aliança com a Síria. E começa a formar grupos, né? Entre eles, né, fazendo parte da Grécia. A Grécia não vem e coloca províncias como a Roma fez. Roma vem e coloca o quartel-general em Jerusalém, em outros lugares. A Grécia faz parceria com os caras. E nessa, eles começam uma luta entre eles, entre esses quartetos aí. E Israel está no meio. Vem a Síria, vem a Egito e começam a brigar entre eles, tudo no meio ali. E aí, nós vamos continuar lendo. Porque assim, ó, nesse período, nessa guerra, lá no versículo 23 do capítulo 8, vai falar o seguinte: vai surgir um desses 4 reinos que vem depois do Alexandre o Grande. Ele é estudado lá no versículo 23, mas no fim do seu reinado, eu vou voltar lá, eu vou para o 9, estou voltando algumas coisas do 8 só, tá? Mas no fim do seu reinado, quando acabarem, né, os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Esse cara aí é um dos mais perigosos que surgiu. É ele que vai profanar o templo. Você vai ver só. Só que Deus está revelando isso para Daniel. Só que a gente não sabia disso, né? Por exemplo, você lê a Bíblia agora, você fala, sabe o que é isso? Você pega a história paralela, história real mesmo, está tudo escrito exatamente o que Deus disse que ia acontecer. Isso é fantástico e assustador. E eu quero ir para o capítulo 9 com vocês. Por quê? Eu coloquei o capítulo 5 aí, ó, porque agora que era para ser o 5. Então, assim, na história de Daniel, houve uma mudança de capítulo, porque eu acredito que Daniel quis escrever apenas os fatos históricos, sem realmente se preocupar com as visões pessoais dele. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 7, 8, aí viria assim o 5, depois o 9, tá bom? O 9 está no caminho certo. Eu até coloquei assim, ó, o 6 é para ser o 9, e ó, o capítulo 6, que está ali, e o 9 era para ser o 6. Olha que loucura. Está meio que fora de ordem, só para você entender. O fato é o seguinte: no capítulo 9, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, aí volta para o 9, tá bom? O qual foi constituído rei sobre os caldeus, ou seja, a Babilônia. No livro, no primeiro ano do seu reinado, o Daniel entendeu que no número dos anos, pelos livros, que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, e que havia de cumprir-se as orações de Jerusalém, era 70 anos. Então, abre no capítulo 9, nós vamos viajar agora nessa ordem mesmo, tá bom? 9, 10, 11, 12. Bom, o que acontece? Daniel está lá, muitas coisas acontecendo, ele tendo visões, e as coisas acontecendo, e ele então vai buscar, mesmo tendo visões de Deus, isso é para você entender. Tem um profeta que Deus fala assim, ó, o meu povo erra por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. E o Daniel dá um exemplo, assim, ele conhecia o poder de Deus,
Mas mesmo assim ele foi buscar. Onde é que está escrito? E isso tem que ser comigo e com você. Você tem que acreditar que Deus pode, que Deus é poderoso, que Deus é o Senhor da história. Porém, você precisa alimentar o seu espírito através das Escrituras. Você precisa ler. Não deixe de ler. O Daniel foi ler, foi buscar. Por quê? Onde é que está escrito? Por que outro profeta revelou? E ele viu lá que estava escrito que o povo ia durar, o cativeiro ia durar 70 anos. Por isso que é importante estudar o quê? O livro de Jeremias. Onde acontece o livro de Jeremias? Antes do povo ir para a Babilônia. Daniel era criancinha, adolescente, está lá. Com 17 anos, a Babilônia invade lá e ele é levado. E aí ele vai lá buscar, encontra o livro e encontra isso aí. Então ele está falando isso. Bom, e quando ele viu e orou, ele, opa, e orei. Então ele leu e orei e dirigiu o meu rosto ao Senhor Deus, ao nosso Deus, para buscar com orações e súplicas. Olha o exemplo dele. Com jejum, saco e cinza. Eu vou buscar Deus. E ele ora assim, olha que oração linda. Ele fala, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Olha a oração dele. Ah, Senhor meu Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus, risca isto. O Daniel está expressando o que está no coração dele. Deus, Deus, ele faz o quê? O Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus. Isto, não é guardar a Bíblia, não, guardar, praticar, guardar, assim, praticar, ele está falando. Pecamos e confessamos, e cometemos iniquidade. Ele confessa, pecamos e procedemos impiamente. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus. Está lá, ele não está colocando a culpa em ninguém, pecamos mesmo, estamos aqui. Ele não vai justificar, não. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Está aqui, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da. Ele coloca, o Senhor falou aos seus profetas, os seus profetas falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, e eu também ouvi. Falou também, sim ou não? Então, ele está falando, os profetas foram falando, ninguém foi ouvindo, inclusive nós não ouvimos, ele está falando. Ele está ali, ele se coloca no meio, ele confessa, mas ele não vai colocar a culpa, foi a mulher que tu me deste que me deu para eu comer. Não, ele não vai não, ele vai falar, nós erramos, errei também. A ti, ó Deus, pertence a Deus, pertence a justiça. Mas a nós, a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de. Já era, foi praticada ali a justiça. E a todo Israel, aos que de perto e aos que de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Olha lá, ele não está justificando, não. Ai, Senhor, porque só aquele que vai para o inferno? Por que aquele grupo de pessoas? Ei, todo mundo. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos. Acabou. Tá, você tem que ler isso. O Daniel que está falando isso, cara. Vamos sério, subir a vara. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, foi a justiça de Deus que foi executada.
Então, o Daniel, ele está lendo abertamente aqui, ele abre o coração para mim, para você, ó, estou orando aqui, está aqui, ó, está aqui, sem frescura, não foi, eu errei por causa disso, errei, não, nós erramos porque nós não ouvimos, não obedecemos, acabou. E o Senhor disse. Ele continua, e ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor. Quer dizer, foi lá, errou, está acontecendo tudo isso, mas o povo não busca a Deus, não se arrepende, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. E é assim, ele está dizendo o seguinte, ó, o povo errou, viu a justiça, mas o povo não se arrependeu e não buscou voltar. Estou arrependido, Senhor, não quero mais. Pequei, confesso que eu pequei, não quero pecar mais, estou arrependido, quero andar na tua presença. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você, a qualquer momento, de coração. E Ele vai fazer com que tudo seja feito novamente, assim, de uma maneira correta. Ele vai fazer você, vai te ajudar a caminhar corretamente. Sem Ele não dá. Sem o Espírito Santo na nossa vida a gente não consegue. E Ele fala, por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. É o motivo das desgraças. Desobedeceu a Deus, fez coisa errada, você atrai o maligno. E hoje, se Deus permitir, nós vamos ler um capítulo aí na sequência, que você vai ver a guerra que existe entre demônios e anjos, dependendo da sua atitude aqui na terra. É fantástico isso. Então, mas olha que lindo. Então, agora, pois, ao Senhor, então ele vai pedir. Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasses para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Então ele vai lá buscar no Egito, ó, o Senhor formou aquele povo lá, nós temos pecado. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. O que aconteceu? Você fala, eu sou cristão, isso mesmo. Você fez tanta coisa errada que o pessoal olha para você e zomba de você. Isso aí, você não pode ser filho de Deus. Nesse sentido, então o povo, que era todo o povo separado de Jerusalém, fizeram tanta coisa errada, que Deus fala, mas não é possível. E Deus ficou tão chateado, Deus chega. E aí, ele pede para Deus perdoar, nos perdoa. Não é lindo demais? Fala, ele não está buscando, olha Senhor, não, nós pecamos, todo mundo pecou. Pecou, já era. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu povo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor de quem? Por amor do Senhor. Não é nem por mim, por amor do Senhor, por amor de ti. Dá uma chance, eu não mereço, mas dá uma chance. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve para os teus, e abre os teus olhos, e olha para as nossas desolações, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas, Senhor, não olha para mim não, que eu não mereço nada, mas dá uma chance de acordo com o teu amor. Olha que não é lindo demais? Não é pelo que você é, entendeu? É apesar do que você é, Deus te ama. E é isso que ele está dizendo. É o seu amor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, olha Senhor, ouve, perdoa.
atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quer dizer, por amor de ti, me perdoa, me dá uma chance, pelo amor de ti. Nem olha para mim. E aí, estando eu, olha, acabou a oração. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, porque assim, Senhor, perdoa o pecado daquele, perdoa o pecado do outro, perdoa, e fala, perdoando o meu pecado. Olha o que ele fala, confessando o meu pecado. E se você, que pecado que ele tinha, irmãos? Fala. Se você for passar assim. Mesmo assim, você olha para mim, para você, que pecado você tem, eu tenho? Você não sabe. Sim ou não? Não dá para saber. Isso, assim, não esquece. É você e você. E se você nem olha para mim, me perdoa pela tua misericórdia e me ajude a não errar mais. É isso que ele está falando, cara. E confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor Deus, pelo Monte Santo. Enquanto ele estava fazendo isso, estando eu, ainda falando em oração, quem apareceu? Lê na sua Bíblia quem apareceu. Versículo 21, 9 e 21, lê quem apareceu, lê. Quem apareceu? Quando você ora, você move o céu. Você pode não acreditar nisso, porque você, quem eu sou, coitadinho, olha, eu não tenho nada, o meu dízimo é isso, olha, eu não faço quase nada. Quem disse que é o querer, é o ter? Fala. Ninguém disse isso, é você, é o seu coração. Olha o que o Daniel está falando, eu estava lá orando, o Daniel não tinha nada. Era cativo lá, a vida dele, o coração dele, ele era o exemplo, ele buscava. Ele se deixou ser usado por Deus, e Deus deu sabedoria, deu lugar de destaque, ele continuou adorando a Deus. Não disse que Daniel tinha milhões, que Daniel fazia isso, não. Ele só se deixou ser usado. E quando ele orava, olha o que aparece. O homem Gabriel, o anjo de Deus, os anjos são ministros de Deus, usado no céu para falar conosco, para nos rodear, nos proteger, nos direcionar, responder mensagem de oração, para nos proteger. Eles existem. E o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Já pensou? E ele viu. O anjo Gabriel visita Daniel. Vai visitar Maria 600 anos depois. Só para você entender. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, você leu, não entendeu, né? Vem cá. Olha que lindo. Você quis ler, você encontrou, não entendeu, e o anjo foi te instruir. Daniel, agora saí para fazer-te entender eu vim te explicar o que você leu. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito... você é muito amado no céu, sabia? Não é o que você tem, é o que você é, o seu coração, a sua vida. Esquece. Deus sabe todos os seus projetos, seus planos, Ele está contigo aí. Se for para glorificá-lo, vai acontecer. Porque você é muito amado no céu. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, o objetivo da visita do anjo Gabriel era, só para aquele momento, eu vou te explicar a visão que você teve aí, que você leu no livro, não conseguiu entender. Tá bom? Se fosse assim nas provas, estudou para caramba amanhã, na prova da prova, e aí? Bom, você estudou? O Espírito Santo vai te fazer lembrar. É assim que funciona. Ele vai te dar calma. Ele vai fazer você entender. E o anjo veio especificamente para isso. Ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, ou seja, as 70 semanas e o seu significado. Vai ter um significado isso.
Como assim 70 semanas? O que está acontecendo? Daniel é igual a você, Daniel está ali, no presente. Ele vai mostrar o futuro para ele. Como assim? Aí Daniel fala assim, ó, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias e o príncipe. Eu gostaria que você abrisse um parênteses aí e abrisse no livro de Esdras. Pode abrir. Está um pouco para trás. Esdras, no capítulo 1. Conecta aí. Achou aí? Tá, é no Antigo Testamento, filho. Esdras, capítulo 1. Pode ler o início aí. Achou aí, Luquinhas? Você tem que estar rapidinho aí. Achou? Lê alto para a gente, vai. No primeiro do reinado de Ciro. Continua. Ok, parou um pouquinho, pode voltar para Daniel. Quando o rei Ciro assume, depois do rei Dário, vem quem? O rei Ciro. O Daniel está lá. Sai a ordem. Vai sair já a ordem. Está o Belsazar, daqui a pouco vai chegar o Daniel, o Dario, está aqui. Porque, se você prestou atenção, o que está acontecendo? O Daniel, capítulo 9, cadê? Está aqui, ó. Ó, no primeiro ano do ano Dário, quer dizer, ó, o Ciro vem depois dele. Então, ele tá lá no rei antes, mas, ó, seguinte, daqui a pouquinho vai ser dada a ordem, e o povo vai ser autorizado a voltar. Daniel, fica feliz. Só que é o seguinte, eles vão voltar, vão edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe da paz. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos... Ou seja, ó, a partir de Neemias sai o decreto. Até o Messias, até Jesus Cristo, 490 anos aproximadamente. Que são 7 semanas de 70. 7 vezes 7, 49. 490. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. Então, olha só. Olha a cabeça de Daniel. O povo vai sair. Vai restaurar Jerusalém. Vai voltar a viver. Mas depois virá alguém. Vai vir o Messias. E o Messias vai morrer. E ele fala, mas ele não vai morrer por ele mesmo, não. Não é para ele que ele vai morrer. Está escrito, olha que lindo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha a cabeça do profeta. Imagine você. Está destruído Jerusalém. O povo vai voltar. Vai construir Jerusalém. Vai voltar ao sacrifício bonitinho. Vai vir um outro império. A cabeça dele está louca ainda. Ele não está explicando isso. Deus vai explicar depois para ele. E aí, vai vir o Messias. Oba! Reino eterno. Destrói Jerusalém. Jerusalém foi destruído pelo imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus se rebelaram. Está na história. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Ou seja, a morte do ungido e o fim é o fim das 70 semanas. Ali, 69 semanas. Até o ungido é 69 semanas. E aí, ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas, manjares, que é a oblação. Tal. E sobre as suas asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, a última semana e o arrebatamento da igreja, nós temos que estudar depois, porque há aquelas pessoas que vão dizer que a igreja vai ser arrebatada antes, durante, depois. Isso é legal a gente estudar depois, tá bom? Mas, está dizendo que vai acontecer isso.
O povo não entendeu muito bem, não. O Daniel também não entendeu muito bem, não. Então, eu vou ler com você, de novo, os objetivos dessa visão do ângulo, do anjo. O que vai acontecer? Qual o objetivo das 70 semanas? Primeiro, extinguir a transgressão. Vai vir alguém que vai ser o exemplo a ser seguido. Ponto. Jesus Cristo, Messias. Vocês vão sair daqui, vão restaurar o templo, e vai começar uma nova oferta, vai ter que ter um significado. Dar fim aos pecados, ou seja, ao poder do pecado que te domina. Você só está pensando no seu prazer físico. Eu quero sentir, quero experimentar. O meu corpo está precisando. E Deus fala assim, tem algo a mais, tem algo melhor. Tem algo que agrada a mim antes. Expiar a iniquidade significa você não vai viver na prática do pecado. Você vai ter uma referência. Trazer justiça eterna. Isso começa a explicar o seguinte, tudo que você faz aqui na terra ecoa na eternidade. Você vai entender melhor. Então, assim, selar a visão e a profecia de Jeremias e ungir o santo dos santos. O Messias virá. Ponto. E o Daniel, então, fica ali feliz da vida. E aí eu peguei esse mapinha aqui, o povo vai sair dali no rei Ciro, que é chamado de Artaxerxes ali. Lá em Neemias também sai uma leva no livro de Esdras, sai um grupo de judeus e começa a reedificar o templo. É legal ler. Aí eles terminam o templo, com dificuldade. Mas aí os muros ainda tem buraco, qualquer um entrava, saía. Aí vem o livro de Neemias. Neemias vem para reconstruir os muros. Aí reconstrói tudo bonitinho, aí vem o livro de Esther. Tudo isso lá ainda no reino persa. É fantástico isso, amados. Ok? E aí depois vai vir aqui uma outra visão aqui, nessa saída aqui, nessas 69 semanas, vai acontecer um novo império aí. 2 impérios, tá bom? Que o Daniel vai entender, quer dizer, Deus vai procurar revelar para o Daniel isso agora. Por quê? Porque nós já lemos, aqui, o Belsazar, capítulo 7, 8, e nós lemos aqui o capítulo 9. Agora era para ser o 6. Na ordem cronológica. Você não estava aqui quando nós estávamos discutindo sobre isso, mas assim, é como se Daniel escrevesse do 1 ao 6, só fato histórico, e não queria revelar o pessoal dele, o íntimo dele. E aí, revelando, se coloca nessa ordem aí, tá bom? Bom, eu quero ler com você o 10 agora. Porque o Daniel está ali feliz da vida, vai vir o Messias, mas ele é como eu e com você, ele também não entendeu. O Daniel, que era entendido, ele viu algumas coisas e ele queria mais detalhes, ele quer aprender. E o povo começa a fazer algumas coisas e ele não entende. Então, no capítulo 10, olha, são 23 vezes, eu quero ler com você. Porque vai acontecer uma batalha espiritual. Presta atenção nesse capítulo aí. O que você faz na sua casa, os seus pensamentos vão atrair bons ares ou maus ares. É você que sabe. Você vai tomar muito cuidado com o que você está clicando agora na internet. Presta atenção. Por quê? No 3º ano do rei Ciro. Ciro é persa. Rei da onde? Não é mais a Babilônia, já era. Já era. Foi o Dário, vem, assume, o rei Dário, tchau Babilônia. Vem o Dário, e agora vem quem? Rei? O rei da Pérsia também, que são os meus dos persas. O Lucas acabou de ler o quê? Não foi no rei Ciro que veio a ordem? Não foi? Que você leu lá, lê alto para nós de novo, lá em Neemias 1. O que está escrito lá? Desculpa, Esdras. Põe aí, Fabinho, você consegue colocar, por favor? Esdras 1, só para o pessoal, depois guarda essa tela aqui, No 3º ano de Ciro, da Pérsia, foi revelada a palavra Daniel. O que está escrito lá em Esdras capítulo 1? De quem? E aqui foi que ano? Então não precisa nem colocar. Lá, em Esdras sai a ordem do 1º ano.
o Ciro, Deus usa o Ciro e fala, Ciro, liberta o meu povo. E o Ciro fala, ó, eu estou libertando vocês. E quem está lá? Olha lá, no primeiro ano de Ciro, rei da... Obrigado, volta para lá. No terceiro ano, o Daniel fica ali. Ei, por que você não foi? 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 Por que você não foram? Por quê? Eu tudo bem, eu estou com uma certa idade, mas... E ele fica ali remoendo, conversando com Deus. Aí Deus, cujo nome era Beltesazar, acontece o que com ele? Me ajuda aí, Fabinho. Me libera aí. Peraí. Vamos ver. Tem um curso aqui, né? Isso. Travou. Eu vou separar em... Ah, foi. Ó, eu vou separar em bloquinhos para vocês agora, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ó, no primeiro, eu vou lendo e explicando para a gente não voltar, combinado? Então, esse capítulo 10 é uma visão que Daniel vai ter e ele queria entender o porquê que muitos judeus não voltaram. Lá no livro de Esdras tem um nome, uma lista. Lá no livro de Neemias vai ter outra lista. Como ele era de idade avançada, acredita-se que ele... Ó, eu não consigo mais fazer essa viagem, eu estou bem aqui, está tudo bem, eu vou ficar aqui mesmo conversando com Deus. Bom, aí ele fala assim, né? No terceiro ano do rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, e a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra, e tinha entendido, e tinha entendimento da visão. Ele entendeu. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por quantas semanas? Por 3 semanas. Alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, Daniel teve uma nova revelação. Ele vai dizer que entendeu. Já começou assim, ó, eu tive uma visão, já entendi, tá? Mas eu vou escrever para você entender a minha visão. Aí ele fala assim, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequei, alguns vão falar rio Tigres aí, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos ungidos, cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como o berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Daniel estava com os parça lá, caminhando, aí aquele homem se aparece, aquela luz, os caras vazaram. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Mudou-se o meu semblante em corrupção, ou seja, o corpo dele, senti o corpo dele e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, se levantando, né? E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou dizer e levanta-te sobre os teus pés. Porque a ti fui enviado, e falando ele comigo esta palavra, levantei-me E a discussão dos estudiosos, né? Era Cristo ali, uma teofania, ou era um anjo? Aí, por quê? Porque lá em Apocalipse, o João vai ter uma visão semelhante. Semelhante ao Filho do Homem, que era Jesus Cristo.
E aqui, no transcorrer da conversa de Daniel com esse ser, ele vai falar Senhor como se fosse um representante de Deus mesmo. Então, seja quem for, era Deus se manifestando ali, tá bom? Eu quis colocar para vocês entenderem aí. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, guarda bem isso, desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas. Sabe estar no seu quarto orando, Helena? E Deus conhece o seu coração. Você não tem noção, o sol se move. Se tivesse tudo escuro aqui, aí eu vou colocar uma lanterna assim sobre a sua casa. Imagina as lanternas do céu sobre você durante o dia, você caminhando, pensando em Deus, fazendo as coisas, honrando Deus. Aquela luz não sai sobre a sua vida. Você está cercada, protegida. Desde o primeiro dia, eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Preste muita atenção quando você ora, quando você busca a Deus, o que acontece? Um mover espiritual. O Daniel está ali querendo entender porque não foi o que está acontecendo ali. E ele era tão amado de Deus, que Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ele. De novo, para dar oração com ele. Aí quando ele está vindo, o que acontece? Aquela região ali, os líderes ali, eles não invocavam a Deus. Quem eles invocavam? Os demônios, os outros deuses. Então, na região celestial, ao redor deles estava quem? A quem eles estavam invocando. E quando vem, a Bíblia está dizendo, quando o Daniel está orando, lá no meio daquela bagunça, lá no meio da Pérsia, tem um lá, olha na empresa lá na empresa tem um que me busca. Olha no bairro, olha no prédio, lá no prédio tem um que me busca. Entendeu o que eu estou falando? Lá na Pérsia, o rei da Pérsia, Jesus não era o rei deles. Eram outros deuses. Assim como tem no prédio, na escola, na vizinhança. Mas e você? E Daniel? Quando você ora, o que acontece? O anjo, vou lá responder para ele. E aí houve aquela briga no céu. A Bíblia está dizendo que o príncipe da Pérsia, ou seja, aquela região celestial da Pérsia, era governada ali, as pessoas estavam buscando outros deuses. E eles estavam tentando impedir que o Gabriel chegasse até Daniel. Aí quem vem? Miguel, que é citado poucas vezes na Bíblia como anjo guerreiro que defende Israel, mais ou menos assim. Você vai ver o anjo Miguel lá em Apocalipse, você vai ver o anjo Miguel no livro de Judas. Quer dizer, são poucas vezes que aparece, mas ele veio aqui. Então existe uma batalha espiritual, não é brincadeira. Aí eu quero ler com você o seguinte, olha, e falando ele comigo, essas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci, ele ficou mudo. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei. Ele ficou mudo, com medo. Fala ou não falo? Dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, ele disse, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Você sabe que se você começar a orar, a buscar, a colocar perante Deus, e Deus te usar, isso é um esgotamento, você sente realmente, você vai precisar descansar, se alimentar, porque é uma sobrecarga. Daniel está dando esse exemplo. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Como que ele poderia falar?
Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. Ele está ali. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Quer dizer, Deus deu a força para ele de novo. Quer dizer, você precisa estar bem fisicamente. Você precisa se alimentar também. E ele disse o seguinte, o anjo: não temas, homem muito amado. Olha que lindo. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. Quer dizer, você tem que buscar força onde? Em Deus. Eu disse, fala, meu Senhor, fala, Senhor, porque me fortalecesse, está forte. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E aí, foi o impacto da visão que fez com que ele... Então, quando você começa a buscar muito o sobrenatural, vem a sobrecarga também, tá bom? Mas é lindo isso. Deus está te fortalecendo. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Sabe por que eu vim até aqui? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe das Persas. Daqui a pouco eu vou lá brigar com os demônios de novo. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Eu vou sair, vai vir outro príncipe, vai vir outro demônio aí. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então existe o livro da verdade, a história está registrada. Eu sei que às vezes é difícil você entender, mas imagine para Daniel, Daniel, eu vou só te registrar o que vai acontecer. Detalhes da visão lá anterior das 70 semanas, tá bom? Tá. Foi o capítulo 10. Não dá para a gente continuar o capítulo 11. Faltam 2 capítulos. E são grandes. Tá prontinho. Então, eu quero combinar, gostaria muito de pedir para o pastor Fernando mais uma aula, próximo domingo, para terminar, para a gente não ir para as férias sem... Sabe por que vai acontecer? Queria muito ler com você, pelo seguinte, porque o Daniel, ele teve aquela visão lá no capítulo 10, tudo bem, eles vão sair daqui, vão reconstruir o templo, depois de um certo tempo vai vir outro rei, né, vão destruir o templo, o Messias vai vir, vai morrer, e Daniel... Aí o anjo veio para dar detalhes para ele. E quando ele está vindo, parece que o inferno... Opa, de novo o Gabriel aqui? Deve ser boa notícia. Então eles tentam impedir que o Gabriel chegue, aí veio o anjo Miguel. Sabe por que não é Jesus Cristo? Ali, era o próprio anjo Miguel, Gabriel que estava ali. Eles falam, por quê? Porque se fosse Jesus Cristo, os demônios iam nem dar cheirinho, né? Então era o anjo Gabriel mesmo que estava vindo ali. Depois vem o anjo Miguel. Então não sei porque os caras tinham dúvida se era Cristo ali. E aí ele vem dar detalhes da visão das 70 semanas. E o capítulo 10 foi só para justificar a ida dele. E agora ele vai explicar o que vai acontecer. E eu fiz um resumaço para você aqui nesse capítulo. O que vai acontecer? Só um spoiler para a próxima semana, tem alguns minutinhos. Vai acontecer o seguinte, quem está reinando agora é a Pérsia. E os filhos estão voltando para Jerusalém. E aí, esse príncipe da Pérsia, ele vai querer guerrear o territorial, vai querer conquistar mais território e vai bater lá na porta da Grécia. Querer lutar contra a Grécia. Lá na Grécia está levantando um homem chamado Alexandre, o Grande. E ele se fortalece com o reino lá da Grécia e vem dominando tudo. Inclusive a Pérsia. E nesse reinado dele, ele vem dominando tudo, ele vem conquistando tudo, começa a pagar impostos, ele morre cedo. E quando ele morre cedo, é dividido em 4, que foi dado lá outra visão para ele. E o anjo vai explicar para ele ficar um pouco mais consolado. O que vai acontecer? Então ele vai dar detalhes. Que é o capítulo 11, são 45 versículos. Então eu quero te convidar
para estar comigo na próxima semana, para a gente estudar o capítulo 11 e 12. Aí dá para estudar bonitinho. Vocês vão ver detalhes históricos. Eu pesquisei, você dá uma pesquisada geral nos grandes, nas potências, grandes impérios, persa, grego e Roma, você vai ver que vai aparecer exatamente a profecia de Daniel, capítulo 11. É fantástico, tá bom? Obrigado pela tua presença hoje aqui conosco. Espero você no próximo domingo. Vamos terminar de ler Daniel, capítulo 11 e 12, tá bom? Que Deus continue falando com vocês. Obrigado.